E aí, meninada do primeiro ano do ensino médio do COC, eu estou gravando hoje a aula dessa terça-feira, dia 16/6, a última aula antes das férias, né? Porque na semana que vem teremos prova. E vai ser a segunda parte do capítulo 7, né? A semana passada eu só coloquei os vídeos complementares para aquela parte que eu achei que não precisava os dois vídeos complementares, os vídeos complementares, né, que eu coloquei já eram suficientes. A parte que eu estou gravando hoje vai da página 103 até a 112, né, do capítulo Política, Economia e o Poder dos Estados Modernos. E nós falamos principalmente de Portugal e Espanha semana passada, do mercantilismo, e hoje essa segunda metade do capítulo é sobre o absolutismo na França e o absolutismo na Inglaterra. Eu vou começar fazendo indicações de filmes, né, que tem sobre o absolutismo na França e também sobre o absolutismo na Inglaterra. No caso da França, tem um filme chamado A Morte de Luís XIV. O outro filme, que não é tão fiel à história, mas retrata o período lá, é O Homem da Máscara de Ferro, que é até com Leonardo DiCaprio. Esse não tem tanta validade histórica, mas ele tem toda como funcionava a corte, o absolutismo francês, é interessante. O filme Maria Antonieta, que era a esposa do Luís XVI, né, que foi junto com ele guilhotinada na Revolução Francesa, e o filme Joana d'Arc, né, que conta a história de uma heroína francesa na Guerra dos 100 Anos, que foi entre França e Inglaterra e que praticamente serviu para a unificação desses dois países. Na Inglaterra tem o filme Cromwell, que conta a história do Oliver Cromwell, né, que eu vou falar dele já já. O filme Restoration, O Outro Lado da Nobreza, conta a história do Carlos II, rei que, digamos assim, restaurou a monarquia na Inglaterra, perdão. O filme Elizabeth, e o outro, que é uma continuação desse, que é Elizabeth, a Era de Ouro. Tá? Então citei 4 da França e 4 da Inglaterra. Primeiro falar da França. Eu coloquei um vídeo complementar de 17 minutos e 11 para a França e um de 19 minutos e 16 para a Inglaterra, né, dos dois temas. O que unificou a França, serviu para fortalecer a junção? Vamos lembrar que na Idade Média os estados nacionais não existiam, né? Portugal e Espanha, que nós vimos a semana passada, foram os primeiros, porque eles tiveram que lutar contra os mouros para expulsá-los ali da Península Ibérica e por isso conseguiram sua unificação. No caso da Inglaterra e da França, é uma guerra que acontece entre ambas, né? A chamada Guerra dos 100 Anos, que vai de 1337 até 1453, portanto dura mais de 100 anos, né? Uma personagem, como eu já falei até do filme, que vai ajudar na última fase da guerra, dar grandes vitórias para a França, inclusive a vitória, né, na Guerra dos 100 Anos, é Joana d'Arc. E com essa vitória, os franceses acabaram deixando, né, os seus senhores feudais ali, deixando as diferenças de lado e vendo a importância de estarem unidos em torno de um poder mais centralizado, mais forte, né? A primeira dinastia desse período foi a dinastia Valois. Escreve Valois, né? Mas fala Valois. E esse período é marcado também por constantes brigas entre os católicos e os protestantes, que no caso da França eram chamados de huguenotes, né? Levou, inclusive, vocês verão na apostila, a tentativa de expulsar os huguenotes de lá, que eles viessem para a América e invadissem o Rio de Janeiro em 1556. Quer dizer, o Brasil, de alguma maneira, faz parte um pouco dessa história. O que eu vou contar agora é uma dessas tantas batalhas que teve ali. O rei da França, o Carlos X, era filho da Catarina de Médici. Uma família muito católica, a família Médici, que tinha dominado o papado ali. Mas eles tinham constantes problemas ali com os huguenotes, com os protestantes. Então, a conselho da mãe, ele resolveu casar a irmã dele, né,
também filha da Catarina de Médici, com um primo que era o Henrique de Navarra e Bourbon, que era protestante, né, de uma outra região ali da França. Então ficou marcado o casamento, e nesse dia em Paris viria toda a elite protestante para participar, já que o seu principal líder estaria casando com Armando Rey. E era a noite de São Bartolomeu. Só que tudo isso era uma trama da Catarina de Médici, dos católicos ali, a família Guise, para pegar todos os protestantes, as lideranças ali e matar. E foi isso que aconteceu, né? Na noite do casamento da Margot com o Henrique de Navarra e Bourbon, houve uma grande matança, né, que na verdade se estendeu e gerou a morte de mais de 30 mil pessoas. Esse episódio é considerado, né, marcante, aí, o massacre da noite de São Bartolomeu. O fato é que os filhos da Catarina de Médici governaram, mas morreram sem deixar herdeiros. E no fim, quem acabou assumindo o trono da França, acabando, né, com a dinastia Valois, foi justamente o Henrique de Navarra e Bourbon, que sobreviveu à matança lá, e se torna então rei da França, começando uma outra dinastia, que é a dinastia dos Bourbons. Então, o Henrique tem uma frase famosa dele, que ele precisava conciliar, ele era protestante, mas precisava conciliar com os católicos também. Então ele se converteu ao catolicismo para agradar os católicos, mas os protestantes sabiam que ele era de fato protestante. Ele fala nessa conversão, né? Paris bem vale uma missa, ou seja, se é para ir na missa, vou, né? Eu finjo que sou católico, continuo protestante e agrado os dois lados. Aí começa a dinastia que nós vamos dizer assim, que marcou o absolutismo francês, né? Os seus descendentes foram os Luís aí, Luís XIII, XIV, XV e XVI. Essa dinastia Bourbon vai de 1589 até 1774, tá? Então, uma dinastia importante quando o Luís XVI, na verdade, perdão, é 1794, quando o Luís XVI vai ser guilhotinado na Revolução Francesa. O principal rei absolutista da França foi o Luís XIV, né, o chamado Rei Sol. Né, na apostila fala que talvez foi o único realmente absolutista, construiu o Palácio de Versalhes, levou toda a corte para lá, né? E importante lembrar também, que eu não falei, o Henrique de Navarra e Bourbon, quando ele assumiu, começou a dinastia Bourbon, ele fez o Édito de Nantes, que dava liberdade de culto às pessoas, tanto católicos quanto protestantes. Agora eu vou falar do absolutismo na Inglaterra, né? Começou lá no século XIII, quando os nobres impuseram ao João Sem Terra, que era o rei na época, irmão do Ricardo Coração de Leão, que havia morrido nas cruzadas, né? Impuseram a Magna Carta, dizendo, olha, rei, você só pode convocar para guerras e criar novos impostos com o nosso consentimento. Então, aí já começa a mostrar assim, uma força que limita o rei, né? Que é a chamada Magna Carta aí. Depois, na sequência, né, nós vamos ter duas famílias importantes da Inglaterra disputando o trono, que é a família York contra a família Lancaster, né, a chamada Guerra das Duas Rosas, que vai de 1455 a 1485. Só que nenhuma nem outra acaba levando, né, elas se enfraquecem na luta, e quem assume o trono é a família Tudor. Começa então a dinastia Tudor, que vai marcar o absolutismo na Inglaterra. O Henrique VII é o primeiro rei, depois o Henrique VIII, que a gente já viu a história dele quando falamos da Reforma Protestante, né? Ele criou a Igreja Anglicana. Na sequência ele teve o Eduardo VI, filho que morreu muito jovem, né? Assumiu adolescente, mas morreu pouco tempo depois, mal governou. A outra filha, a Maria, a Sanguinária, que também não governou tanto tempo, também não deixou herdeiros. Esses dois filhos, Eduardo e a Maria, era com a Catarina de Aragão, primeira esposa dele, rainha católica.
mas ele teve depois a Elizabeth com a Ana Bolena, né? Foi por conta dessa troca de casamento que ele rompeu com o Papa e criou a Igreja Anglicana. E com a morte da Maria I, né, da Maria Sanguinária, a Elizabeth I acaba assumindo, governa a Inglaterra por meio século, transforma a Inglaterra na principal potência mundial, aí, principalmente dominando os mares. A Elizabeth I é considerada o símbolo do absolutismo inglês, assim como Luís XIV é considerado o símbolo maior do absolutismo francês. Acaba com a morte da Elizabeth a dinastia Tudor, começa a dinastia Stuart, né? Tem o Jaime I, depois o Carlos I, que é deposto, né, tem a sua cabeça cortada pelo Oliver Cromwell, que era um líder protestante, né, puritano. O Cromwell Oliver, né, governa, na sequência o seu filho Richard governa, mas o Richard é deposto pelo Carlos II, filho do rei que tinha sido decapitado, que vai restaurar a monarquia na Inglaterra. Depois vem o seu irmão Jaime II, que é deposto pelo seu genro, o Guilherme de Orange. Então, deixa eu marcar 2 pontos aí. Quando o Oliver Cromwell corta a cabeça do Carlos I lá nessa revolução, é chamada Revolução Puritana, que o vencedor, Oliver Cromwell, era um puritano. E quando o Jaime II é deposto pelo seu genro, o Guilherme de Orange, isso é a chamada Revolução Gloriosa. Essas 2 revoluções, né, que aconteceram aí nesse período são as chamadas revoluções inglesas, as revoluções burguesas da Inglaterra, as primeiras do mundo, e a partir da Revolução Gloriosa, a Inglaterra vai passar a ser uma monarquia parlamentar, que é até hoje, tá certo? Então, com isso, eu falei a segunda metade do capítulo 7. Um abraço.